Olá, amigos, 6 de julho de 2012, legítima defesa em foco. Uma boa notícia que divulgamos a todos é o fato de que na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no projeto de lei 3.722 de 2012 do deputado Peninha, já tão comentado aqui, foi designado o relator, o deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia. Boa notícia, porque o deputado Cláudio Cajado é completamente contrário às teses desarmamentistas, é proprietário rural, conhece bem a situação dos habitantes da zona rural do país, da sua necessidade de defesa, às vezes até de subsistência, mediante armas de fogo, e é muito realista nessa matéria. Podemos esperar dele um relatório muito equilibrado, muito construtivo e muito positivo a respeito do projeto de lei 3.722, mas vamos ajudar o deputado Cláudio Cajado com as necessárias sugestões, não só por parte do movimento, como também quem tiver as suas sugestões individuais. Podem ter certeza de que ele vai ouvi-los. A respeito daquele caso do comerciante que se defendeu aqui, matou 2 criminosos em São Paulo, um dos nossos participantes manda 3 perguntas que são importantes e devem ser respondidas. A primeira é se seria possível tentar uma ação judicial de forma punitiva ao delegado de polícia que o autuou em flagrante. Eu lhe digo que é difícil, porque sempre haverá a alegação por parte da autoridade policial de que foi a interpretação dela da lei a respeito da excludente de criminalidade. Mas eu, de qualquer forma, tentaria essa ação. A segunda pergunta é aquela pergunta de sempre, né? A arma fica apreendida, e como é que fica a legítima defesa daquele que teve a arma apreendida? Esse é um caso terrível. Veja o caso da nossa vovó gaúcha, que também perdeu sua arma. Por isso que aqui, do nosso programa, pedimos ingentemente à Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul que cuidasse da segurança dela. Mas, infelizmente, a arma ficará anexa ao inquérito e ao processo até o final. Essa é a lei brasileira. Essa é a lamentável lei brasileira. E no final, a questão dos antecedentes criminais que poderiam prejudicar a posse das armas do nosso cidadão que se defendeu. Bem, nesse caso ele é um atirador desportivo, talvez tenha outras armas, mas o atirador desportivo não tem propriamente um porte de arma de legítima defesa. Ele precisa claramente agora de um porte de arma regular, não voltado ao CR do Exército, porque ele passou a ser uma pessoa extremamente ameaçada. Evidentemente entrou num confronto com marginais e mandou 2 marginais para o outro lado, e portanto ele passa a sofrer ameaças de sua vida. Quem é que acredita que esse cidadão poderá permanecer lá no seu estabelecimento comercial todos os dias, sem que um grupo de bandidos vá lá caçá-lo? Mas ele não tem ainda tecnicamente antecedente criminal, responde ainda ao inquérito policial e, portanto, nada pode ser feito em termos de retirada da posse dessas armas, uma anulação do CR dele, até que eventualmente ele seja condenado, e temos certeza, a certeza mais absoluta de que não ocorrerá essa condenação criminal, porque é um caso claríssimo de legítima defesa. E devemos citar também mais um caso de legítima defesa muito bem sucedido aqui, dessa vez foi lá em Mogi das Cruzes, em que o agricultor idoso de 84 anos, utilizando uma espingarda que ele tinha na propriedade rural regularmente, reagiu a um roubo e acabou matando um dos criminosos e pôs em fuga 2 dos criminosos que tentavam invadir o sítio dele, evidentemente para praticar todo tipo de atrocidades. A este homem, a este brasileiro respeitável, eu também daria uma medalha. E vai caindo por terra cada vez mais aquela tese de que a legítima defesa produz a morte de quem se defende. Não, cada vez mais nós podemos mudar isso quando nós afastarmos essa linha de acovardamento do país e quando os criminosos começarem a morrer na tentativa de praticar violências contra as suas vítimas. Há também aqui a manifestação de um cidadão que não é nosso participante, mas mandou um e-mail a uma das nossas participantes com uma crítica bem forte. É o senhor Paulo Sato. Paulo, o texto aqui mandado pela nossa participante é que é lamentável o depoimento de gente bem como o deputado Paes de Lira, que diz delegado, ao invés de dizer delegado fulano de tal, menciona o nome do delegado herói do Rio Grande do Sul e do delegado de São Paulo. Covardia de pessoas de bem de quê? Paulo, você não me conhece bem.
Se eu tivesse medo de alguma coisa, eu não estaria aqui gravando esse programa. Não tenho imunidade parlamentar. Você menciona aqui deputado, eu não sou mais deputado. Não tenho imunidade parlamentar. Estou sujeito a chuvas e trovoadas, estou sujeito a processos criminais, se for o caso, por tudo o que eu falo e pelas posições que defendo aqui. Muitas vezes fortemente críticas, até em relação a altíssimas autoridades do país. Então, meu amigo, por favor, não diga bobagens. Não temos medo de nada no PRD, eu não tenho medo de nada e peço ao amigo que reflita sobre essa mensagem extremamente destrutiva que encaminhou. Pesquisas de opinião, e uma mostrada pelo Correio Brasiliense, mostram que cada vez mais, por esse estado de coisas, o cidadão brasileiro quer armas para a sua defesa. E se sente seguro, e declara que se sente seguro se tiver armas em casa. E mais, quer leis mais fortes, quer até pena de morte para determinados crimes, e admite até, vejam só como isso é sério, vejam como isso é sério, até admite a tortura para a investigação de certos crimes graves. E eu mencionei, meus amigos, a data de 6 de julho, é a data do início da campanha eleitoral em todo o país. Você, atirador desportivo, colecionador, caçador, você que representa a segunda reserva do país de que tantas vezes falamos aqui, você, mulher brasileira, homem brasileiro que acredita no direito que nós reputamos constitucional à legítima defesa, vote em candidatos que vão trabalhar por essas teses. E não pensem que na Câmara Municipal, porque a eleição é municipal, ou na prefeitura de sua cidade, não é importante haver candidatos que comunguem das nossas teses. É extremamente importante, sim, porque pessoas com poder político desarmamentistas podem complicar a vida dos atiradores sobremaneira. Podem, por exemplo, criar extremas complicações através da votação de leis desarmamentistas em relação ao estabelecimento de clubes de tiro, de associações de tiro em cada município. De maneira que nós precisamos ter nos legislativos municipais e nas prefeituras pessoas que simpatizem da nossa causa, que comunguem com a causa da legítima defesa, que compreendam o valor para o país da caça sustentável, do colecionismo, do tiro desportivo, que tantas vezes temos defendido aqui. E que não vão lá tentar passar leis para impedir, por exemplo, que se instalem clubes de tiro ou associações de tiro no município, o que é perfeitamente viável pela lei municipal. Então vamos votar em gente que vai nos amparar na defesa da nossa causa. Não vamos votar em gente que está em cima do muro, que não tem posição definida a respeito disso e que poderá nos prejudicar. Mesmo no âmbito municipal, nas câmaras municipais, nas prefeituras, vote em candidatos que entendam a necessidade de legítima defesa. Votem em candidatos que respeitem essa brava e nobre gente, essa categoria dos atiradores desportivos, dos caçadores sustentáveis e dos colecionistas de armas de fogo, muito importantes para o país. O seu voto é que decide. O poder está no seu voto. Faça-o valer. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.